se encaminha a negociação de centroavante. A FIFA já está fazendo a divulgação da Copa do Mundo de Clubes e tem vídeo promocional com os jogadores e o treinador do Fluminense. Além disso, ex-tricolor é homenageado e solta o verbo, abre o jogo sobre o seu futuro. Portal também elenca 5 desafios que o Mano Menezes vai ter com o Fluminense até o começo do Campeonato Brasileiro. Muita coisa do Flusão pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like aqui no canal, a se inscrever também e ativar o sininho para não perder nada que a Central Fluminense posta. Vamos falar e muito do Flusão. O Fluminense encaminhou o empréstimo do atacante Lelê ao Ceará. O Vozão vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025 e parece que está encaminhando a contratação desse jogador. A informação saiu lá no Arquibancada 1914, que é um portal que faz a cobertura do Ceará. O empréstimo será até o fim dessa temporada com uma opção de compra. E a informação também dá conta de que, além do próprio Vozão, o Vitória, o Juventude e o Mirassol também demonstraram interesse no jogador. A gente chegou a comentar aqui nas últimas semanas do interesse do Juventude no Lelê. A gente também falou de uma matéria do Zero Hora, né, que é um jornal lá do Rio Grande do Sul, dizendo que a negociação acabou não avançando porque o jogador não teve muito interesse em se transferir para o Papo. Agora, a Arquibancada 1914 dá conta de que o acordo entre Fluminense, Ceará e Lelê para que ele se transfira lá para o estado de Fortaleza está bem encaminhado, deve acontecer isso. O Lelê perdeu bastante espaço no elenco tricolor, ele chega em 2023, depois de se destacar no Carioca. Naquela altura ali, ele participa de alguns jogos, faz alguns gols, começa 2024 atuando naquele time alternativo do Marcão, mete bastante gol, mas no jogo contra o Colo-Colo no Maracanã tem uma grave lesão no joelho, fica muito tempo parado, retorna em 2025, mas já quando o time titular do Fluminense estava integrado ali jogando o Cariocão. Então aquela expectativa de que ele novamente começasse com o time do Marcão para fazer gols e ganhar confiança, acabou não ocorrendo. Então ele recebeu muito poucos minutos nessa temporada. Agora, mesmo com a saída do Cauã Elias, o Everaldo foi contratado, o Lelê parece estar um pouco escanteado no elenco do Flu, então uma saída não é algo surpreendente. Agora, encaminhando essa contratação, né, essa ida para o Ceará, fica a curiosidade, né? Algumas semanas atrás saiu informação dos amigos do Jornada 1902 de que o Ceará estaria interessado na contratação do Lelê, estaria negociando. Naquela altura, o Ceará logo depois anunciou a contratação do Pedro Raul, né, que estava no Corinthians, centroavante, também mesma posição do Lelê. A gente da Central chegou a falar com o presidente do Ceará e ele disse pra gente que não havia nenhuma negociação, nenhum interesse do Ceará no jogador. Bom, parece que aí, mais ou menos um mês, a situação mudou e mesmo com o Pedro Raul no elenco, o Ceará volta a carga, né, ou começa, de acordo com o presidente, já que ele não confirmou pra gente, disse que não tinha, na verdade não é nem que não confirmou, ele negou pra gente essa negociação pelo jogador. Agora o Ceará vai à carga pelo Lelê e tenta a sua contratação, de acordo com a Arquibancada 1914, já está encaminhada essa negociação. Fique claro aqui, tá? A gente tentou novamente contato com o presidente do Ceará, mas ele não respondeu as nossas mensagens. A gente tentou confirmar essa informação, ele não respondeu as nossas mensagens. E aí, enfim, agora a gente confia na informação do Arquibancada 1914, que dá conta de que o Lelê está indo para lá com empréstimo até o final da temporada, opção de compra, valores ainda não revelados. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. Lelê merecia mais oportunidades no elenco do Flusão ou é uma boa essa negociação? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Vice-campeonato carioca, naturalmente o Mano Menezes voltou a ser bastante questionado por grande parte da torcida do Fluminense. E agora o GE elencou ali 5 grandes desafios que o treinador tem para o Campeonato Brasileiro e, claro, também a Copa Sul-Americana, o restante da temporada. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, só antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aí embaixo falando o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundão gigantesco a gente consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, claro, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro da Mata de Petrópolis, pro João de Eunápolis na Bahia, pro Roque de São Gonçalo, pro Marcílio Pereira de Rio do Sul, Santa Catarina,
para o Nelson de Ceabra, na Bahia, e para o Milton de Ipanema, Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Alguém ainda tinha dúvidas de que o Fluminense ainda precisa acertar algumas coisas, ainda tem algumas dificuldades, algumas questões para melhorar no seu time? Eu acho que isso ficou claro na final do Campeonato Carioca, final no segundo jogo. A gente não conseguiu agredir muito o Flamengo conseguiu de certa maneira controlar ali a partida e teve mais chances de vencer a partida do que o próprio Fluminense. E aí o GE fala desses desafios do Mano Menezes para o restante da temporada e elenca 5. Vamos começar aqui com o primeiro, e eles falam de integrar o Lescano ao time. O Fluminense contratou o paraguaio Rubem Lescano, cerca de 5 milhões de dólares por 60% do seu passe. Ele era um destaque do Libertad, que hoje é um dos principais, se não o principal clube lá do Paraguai. Foi também eleito ano passado o melhor meia do campeonato, jogador de 21 anos. E nesse momento, né, que eu gravo esse vídeo, ele está na seleção paraguaia, né, conseguiu essa convocação para a seleção. Inclusive, o GE coloca isso como um empecilho, digamos assim, um dificultador para o Mano Menezes, porque ele não estreou ainda pelo Fluminense, mas já está lá com a seleção, vai perder alguns treinos por aqui. Aí eles falam, né, que trabalhar as movimentações e preparar o time para a entrada do Lescano é essencial para a estreia do Brasileirão, só que vai ser um pouquinho complicado, né, já que o jogador está na seleção. Ele é um cara que pode primordialmente atuar na mesma posição, na mesma faixa de campo do Paulo Henrique Ganso, que é um cara que está afastado do Fluminense devido à miocardite. O Fluminense coloca ali uma meta, digamos assim, de que o Ganso esteja de volta na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Lescano seria um cara importante, até porque a gente sabe que mesmo com o Ganso saudável, ele não joga todos os jogos, não joga sempre 90 minutos. Então seria importante ter esse cara como opção no elenco. A gente viu, eu senti muita falta no jogo contra o Flamengo, esse segundo jogo agora, um meio campo criativo, né? O time melhorou muito quando o Arias foi ali para dentro, mas no primeiro tempo com o Lima jogando naquele setor, eu achei que o Fluminense sentiu muito, não é a função do Lima, não é o melhor lugar para ele atuar ali no time do Fluminense, a gente acabou sentindo pra caramba. Outra dificuldade muito grande, um enorme desafio para o Mano Menezes vai ser definir o parceiro de zaga do Thiago Silva. Quando começou a temporada, quem estava jogando como titular era o Thiago Santos. Jogou em 2024, foi titular e assim, por mais que alguns vão questionar e vai ter esse debate, ele teve, dentre aquela temporada muito ruim, uma temporada bem aceitável, vamos colocar dessa maneira. Conseguiu cumprir ali o seu papel, claro que teve suas falhas, mas não foi o horror que muita gente projetava dele. Thiago Santos, nesse começo de ano, estava mal, chegou a ter uma lesão e acabou saindo da equipe. Nesse momento, o titular da zaga ao lado do Thiago Silva é o Inácio. Mas o Inácio, apesar de ter tido um Fla-Flu muito bom no 0x0 da Taça Guanabara, nessas finais de Campeonato Carioca eu não gostei nem um pouco do jogo dele, sobretudo no segundo jogo da final, né? No primeiro também, o segundo gol do Flamengo sai com ele errando um passe, depois aí não é tão culpa dele, né? Mas a bola desvia nele e acaba entrando. Mas também no segundo jogo, falhas e falhas do Inácio, é um jogador que não me dá nem um pouco de segurança, não consigo gostar nem um pouco dele. A outra opção, né, além do Thiago Santos, é o Freitas, zagueiro que chegou, argentino, chegou também do futebol peruano nesse começo de temporada, chegou a cometer algumas falhas, mas deu uma melhoradinha ali no seu nível. É um cara que, por também jogar de lateral esquerdo, tem uma boa saída de bola, é canhoto, né, para fazer ali o quarto zagueiro, lado esquerdo da zaga, então é uma outra opção que o Mano Menezes tem. Vale lembrar, né, o Gabriel Amaral, do Jornada 1902, já tinha trazido a informação de que caso o Freitas não tivesse sido expulso, né, depois do primeiro jogo da final, naquela confusão ali com o Luiz Araújo, a tendência era que ele fosse o titular no segundo jogo, muito por conta da lesão do Fuentes. Estaria fora do jogo, o René foi o titular, então ter o Freitas ali como um zagueiro canhoto para poder fazer uma cobertura melhor para o René era uma ideia do Mano que acabou não conseguindo ser posta em prática. Correndo por fora, tem o Manuel. Teve uma informação que saiu lá em Alagoas de que o Manuel estaria negociando com o CRB. Depois o Iverson Fernandes, que é um jornalista de lá, trouxe uma outra informação, uma outra versão, de que na verdade o Manuel teria sido oferecido por intermediários e agentes ao CRB, mas o CRB não se interessou na sua contratação. Fato é, o Manuel renovou no começo dessa temporada o seu contrato com o Fluminense e até só o final de 2024, renovou aceitando inclusive uma grande redução salarial
para permanecer no elenco, e nesse momento parece que ele fica naquela figura marginal ali, como o quinto zagueiro do Flu, vai entrar em momentos muito emergenciais, mas está no elenco, corre por fora nessa posição. Fato é, nenhum dos zagueiros disponíveis para o Mano Menezes hoje e para o Fluminense dão a confiança necessária para atuar ao lado do Thiago Silva. O Thiago Silva é genial, é o melhor zagueiro da América do Sul, mas falta um companheiro de qualidade ao seu lado, alguém que a gente consiga confiar. E hoje a gente não tem isso no elenco. O Mano Menezes vai ter que tentar se virar nos 30 aí para dar confiança para alguma peça que ele escolher conseguir subir de nível ao lado do Thiago Silva, algo que ele já fez muitas vezes na carreira, né? O Thiago Silva já deu carreira para muito jogador, né? Então, quem sabe, né, não dá carreira para alguém aqui no Fluminense também, mas nesse momento ninguém inspira muita confiança. Se no ponto 1 eu citei o Paulo Henrique Ganso como um cara que está voltando ali, né, desse problema físico, não dá nem para falar de lesão, né? É um problema maior do que isso, né? Foi a questão da miocardite dele, passou por uma ablação agora, tá, vai voltar, né, 7 dias de prazo ali para poder voltar aos treinos, e o Fluminense projeta que ele esteja à disposição na segunda rodada do Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca não, perdão, do Campeonato Brasileiro. Mas isso também, né, o GE lembra muito bem, vai ser um desafio enorme para o Mano Menezes. Afinal, cara, o Paulo Henrique Ganso não fez pré-temporada, a gente está no meio de março, o Paulo Henrique Ganso ainda não conseguiu jogar por conta desse problema físico, então vai ser um desafio muito grande. Ele era uma peça essencial na engrenagem do Mano e também antes do Fernando Diniz aqui no Fluminense. A gente precisa ver como que o Paulo Henrique Ganso vai voltar, porque é importante frisar isso, né? Não é igual uma lesão, por exemplo, a do Fuentes, que está fora. O cara consegue manter a forma fazendo alguma outra atividade física ali. O Paulo Henrique Ganso precisa de repouso absoluto, né? Ficou esse tempo todo em repouso absoluto. Ele ainda está, né, por causa da ablação. Então, assim, repouso absoluto. Então, o cara vai precisar voltar para entrar em forma, depois, né, ritmo ali nos treinos e tudo mais, para depois aí sim recuperar a posição de titular no Fluminense. Então essa recuperação do Ganso, essa reinserção dele no time é um processo muito delicado e vai ser um desafio enorme para o Mano Menezes. O GE bota aqui que a tendência é que ele volte a treinar nessa sexta-feira, né, vai completar exatamente 7 dias desse procedimento que ele fez de ablação. E eles lembram, né, que o final de semana, dia 6 de abril, que é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, deve ser o momento que o Paulo Henrique Ganso, pelo menos é o que o Fluminense projeta, estará com condições de entrar em campo pela camisa tricolor. Outro desafio importante, que foi algo muito sentido nessa final contra o Flamengo, é criar alternativas na saída de bola. O GE fala, né, que o desafio de enfrentar o Flamengo hoje é um dos mais difíceis da América do Sul, e assim, por mais que a gente seja tricolor, a gente fique com raiva de dizer isso. Sim, é verdade, o Flamengo é um time que tem um elenco muito bom, e o Felipe Luiz está conseguindo fazer um ótimo trabalho lá como treinador, e o Mano Menezes falou sobre isso até na pergunta do Wilson, nosso repórter da Central Fluminense, na coletiva, que achou que o Fluminense ficou muito encaixotado na saída de bola, não conseguiu sair para o jogo contra o Flamengo, e isso acabou prejudicando muito a nossa equipe. E aí essa é uma questão que o Fluminense precisa melhorar, o GE bota, né? Ainda que boa parte dos times do Brasileirão não consiga fazer um trabalho tão bem coordenado contra o Flamengo, o Fluminense precisa ter opções nessas movimentações quando o adversário conseguir fazer essa pressão, dar essa sufocada. Eu até lembro, eu comentei no vídeo de ontem aqui, e eu falei muito isso com o Daniel durante o jogo, falei, cara, eu não consigo entender, o Fábio vai bater o tiro de meta, aí ele sai curto com o Thiago Silva. Aí o Thiago Silva toca no Inácio, o Inácio, sei lá, no máximo toca no Samuel Xavier, a bola volta e depois dá um bicão pra frente, dá um lançamento que o Fluminense acaba perdendo, porque o Germancano não consegue sustentar uma bola alta. O nosso ponta, o Arias, de um lado é baixo, o Canóbio também não é um cara, pô, de muita altura e força para ganhar jogo aéreo. Então a gente acaba perdendo essa bola na saída. Eu até falei com ele, pô, se for pra fazer isso, já Fábio bate direto o tiro de meta lá pra frente e depois a gente tenta recuperar a bola, que já sabe que vai perder a primeira no alto. Então é algo, de fato, eu concordo muito com o GE, é um desafio muito importante para o Mano Menezes conseguir aprimorar essa saída de bola, para o Fluminense ter essa bola no pé e conseguir jogar futebol. Até a crítica do Felipe Melo, que a gente comentou ontem aqui ao Mano Menezes, foi muito sobre isso, né? O Fluminense não conseguiu jogar bola contra o Flamengo nessa final do Carioca, então é algo muito preocupante para o tricolor ao longo da temporada. O quinto e último ponto que o GE levanta é a definição da lateral direita. Tem uma disputa aberta hoje no time titular do Fluminense, isso fica claro quando você olha as finais. Primeiro jogo, o Guga foi titular, no segundo, o Samuel Xavier foi titular. O GE relembra, né, que os dois têm características diferentes, mas que não necessariamente as mudanças foram feitas por conta disso. Contra o Águia e contra o Flamengo, teve o Arias na ponta e o Lima pelo meio, e aí mudou quem estava na lateral. A gente sabe que o Samuel Xavier é um cara que vai muito por dentro, né, na hora de construir.
até por ele ter aquele passado de volante lá no Paulista de Jundiaí, o Diniz, inclusive, que levou ele para lateral direito. Ele é um cara que constrói muito por dentro. Então, quando você tem o Ares ali, é interessante você ter o Samuel Xavier, porque vai ter aquela conexão muito boa que deu muito certo em 2023. Mas quando o Ares está jogando por dentro, você tem Serna por ali, ou até mesmo o Riquelme, que é um cara canhoto, traz para dentro, você precisa ter um lateral que vai mais ao fundo, e o Guga poderia ser esse cara. Fato é que eu, particularmente, Felipe Capuano, não sinto a menor confiança em nenhum dos dois laterais que o Fluminense tem hoje. Tá? O Samuel Xavier é um jogador que eu não gosto nem um pouco, eu confesso para vocês que eu peguei raiva mesmo dele, principalmente depois, né, no final de 2023, no final do Mundial eu peguei muita raiva dele, e ao longo de 2024, todo aquele tempo que ele ficou de fora e tudo mais, é um jogador que, assim, eu não gosto mesmo. E o Guga é um outro cara que, assim, eu até acho que o Guga tecnicamente é bom, eu acho que ele tecnicamente é melhor que o Samuel Xavier, mas falta alguma coisa pro Guga, ele não consegue tomar essa posição, ele ganha a vaga e faz uma partida muito ruim, aí ele entra num jogo na fogueira, vai muito bem, aí vira titular, beleza, vamos botar o Guga agora, o Guga não, falta pegar no tranco pro Guga. Então, assim, é uma posição que eu acho que o Fluminense não tem jogadores que eu, pelo menos, confie. Talvez o Mano Menezes confie, até porque o Fluminense não buscou reforço para a posição, mas eu não consigo confiar em nenhum dos dois, e essa definição precisa ocorrer para a temporada, porque é uma posição crucial para o esquema de jogo do Tricolor. Esses foram os 5 pontos que o GE levantou. Eu quero saber a sua opinião. Você que está assistindo, faltou algum ponto? Você discorda de algum? Comenta aqui embaixo para a gente trocar, claro, aquela ideia. E a FIFA publicou um vídeo de divulgação da Copa do Mundo de Clubes com os jogadores e o treinador do Fluminense. Vou colocar aqui na tela para vocês assistirem, um videozinho bastante simples. Se liga aí. Vem aí o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Nos vemos lá. Va a ser épico. Nos vemos en los Estados Unidos. O time de guerreiros quer mais uma Copa. Vamos juntos ao Mundial de Clubes da FIFA. Estão prontos? Está chegando a hora. Tá aí, foi esse o vídeo. Eu achei até, enfim, muito bacana o Fluminense estar participando desse torneio, né? Eu acho que eu sempre friso aqui a importância da gente estar num torneio dessa magnitude, o quanto isso é importante para o Fluminense. Mas me chama a atenção a escolha dos jogadores, né? O John Arias, com certeza, claro, tinha que estar ali. Mas eu senti falta de parecer um Paulo Henrique Ganso, talvez. Não sei se por conta do repouso ele não tá podendo nem participar desse tipo de vídeo. Mas senti falta do Germancano, que é um cara de mais nome nesse elenco tricolor. A escolha do Guga, por exemplo, me chamou muita atenção, né? Que o Guga, a gente acabou de falar, né? É um cara que nem titular absoluto é do Fluminense, ele tá nessa briga por posição. Canóbio, beleza, é um cara que tem um pouco mais de nome ali, a gente pagou uma grana por ele, tem sido titular, foi até, de certa maneira, um destaque do Fluminense, principalmente nesse mês de fevereiro. Interessante, tá? Ele tá nessa lista aí, além do Mano Menezes, claro, né? O treinador da equipe, que está também falando sobre isso. Vale lembrar, tá? O torneio ocorre entre o dia 15 de junho e 13 de julho, lá nos Estados Unidos. O Fluminense faz a sua estreia no dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund no MetLife Stadium em Nova York. Eu confesso que, por mais que eu não esteja muito empolgado com o time do Fluminense, eu estou bastante ansioso para essa competição. E lá no fundo, eu confesso que eu estou esperançoso de ver o Fluminense fazer um grande papel nesse torneio. E ontem teve o sorteio da Sul-Americana e junto com ele o sorteio da Copa Libertadores. A gente já comentou aqui no último vídeo da Central sobre o grupo tricolor, os adversários que a gente vai enfrentar nessa primeira fase. Mas um outro fato interessante que rolou nesse evento foi uma homenagem realizada ao Felipe Melo, ex-capitão tricolor e agora ex-jogador. A gente vai falar um pouco sobre isso, também teve uma declaração importante dele, mas antes, deixa eu lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você corre no comentário fixado, clica no link, automaticamente vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense. E aí você vai procurar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito, vai clicar lá e de maneira automática e grátis vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Nos vemos por lá. Vamos falar então do Felipe Melo, que foi homenageado nesse torneio, ele que é tricampeão da Libertadores, ganhou 2020 e 2021 com o Palmeiras e também 2023 com o Fluminense. Ele foi perguntado das principais recordações dele com o torneio e ele respondeu o seguinte, abro aspas, tenho algumas,
A primeira conquista com o Palmeiras, tão sonhada e almejada, e a última com o Fluminense, já que estive no Maracanã e com toda a minha família no palco na minha frente. Foi motivo de muito choro durante o hino da Libertadores. Esses dois momentos vão ficar muito marcados. Essa Libertadores eu tenho certeza que foi o título mais importante da carreira do Felipe Melo, dá para perceber pela maneira que ele fala, pela identificação que ele construiu com o Fluminense, pela essa lembrança que ele traz, né, do choro dele durante o hino da Libertadores do Brasil antes do torneio, era algo muito importante para ele, né? O Felipe Melo é um cara que não é carioca, né, mas ele é do estado do Rio de Janeiro, ele é fluminense. O pai dele, né, a família dele toda é torcedora do Fluminense e ele sempre falou sobre isso. Quando chegou no Fluminense, eu sempre exalto isso, inclusive, ele já chegou falando em ser campeão da Libertadores e que ele fez essa promessa ao pai dele de que seria campeão. Então ele prometeu, conseguiu chegar lá e cumprir, e ele junto com o Nino, né, era um dos capitães daquela equipe. O Nino era o capitão, o Felipe Melo era o vice-capitão, mas eles levantam a taça junto e tudo mais. Então, assim, eu tenho certeza que esse título foi muito marcante para ele. Ele relembra, claro, essa passagem pelo Fluminense. Ele é um cara que tem esse carinho muito grande pelo tricolor. Muito por conta disso, por conta do perfil dele, muita gente já tá... Acho que isso tem um pouco de influência também do Felipe Luiz estar como treinador do Flamengo e tendo esse bom desempenho. Vejo muitos tricolores pedindo o Felipe Melo como treinador do Fluminense. Não é segredo nenhum que o Felipe Melo quer ser treinador de futebol, mas nesse momento ele trabalha no Grupo Globo, ele está no Sport TV como comentarista. E aí, pra galera que quer ver o Felipe Melo como treinador do Fluminense, ele falou sobre isso lá na Comebol, falou sobre o seu desejo de ser treinador e projetou o seu começo de trabalho. Se liga aí na declaração do Pitbull. E o Felipe, fora do campo agora, é tão ousado quanto? Continuo sonhador. Agora eu estou na Sport TV, né? Agradecido ao Grupo Globo aí pela essa oportunidade, mas não tenha dúvida de que eu sou ousado, vou ser treinador, já tenho meu staff formado, mas ainda estou buscando algumas coisas ainda para realmente, quando chegar no junho do ano que vem, eu poder estar bem capacitado para aí sim começar um trabalho como treinador. Tá aí a declaração do Felipe Melo, disse que já tem inclusive o seu staff pronto, mas ele fala de junho do ano que vem, ou seja, junho de 2026, para começar como treinador. Dando a minha visão sobre isso, tá? Eu já falei aqui algumas vezes nesse canal. Eu tenho uma convicção grande de que o Felipe Melo, virando treinador, ele vai virar um grande treinador. De verdade, eu tenho certeza disso. O Felipe Melo vai ser um baita treinador, porque ele é um cara muito obcecado por futebol, muito estudioso, e tem toda aquela mentalidade vencedora que era importante para ele dentro de campo. Eu não tenho dúvidas de que ele vai ser um grande treinador de futebol. Mas nesse momento, assim, por mais que eu goste da ideia do Felipe Melo treinar o Fluminense em algum momento, treinar a equipe principal do Flu talvez não seja o ideal. Ele fala ali, né, tem até contrato com o Grupo Globo, dificilmente ele sairia agora, mas ele fala de começar no meio de 2026. É um cara que, assim, eu gostaria de ver um dia treinando o Fluminense, tá? Eu acho que o Fluminense, até teve essa informação de que o Fluminense tentou oferecer algum cargo para ele interno, mas ele optou por recusar. Eu gostaria de ver o Felipe Melo treinando alguma categoria da base do Fluminense, para ganhar um pouco mais de rodagem. Eu acho que você já começar direto no time principal do Fluminense seria talvez um passo maior do que a perna, precisaria de um pouquinho mais de experiência para ele, mesmo, repito, eu tendo essa convicção de que ele vai ser um grande treinador de futebol. E quando ele fala de começar em meados de 2026, que ele está buscando algumas outras coisas nesse caminho, é claro que ele está buscando se preparar um pouco melhor, mas essa data específica que ele escolhe, para mim, diz muito, tá? Quando ele fala de começar em meados de 26, e não no começo, por exemplo, de 26 ou de 27, para mim fica claro que eu acho que o Felipe Melo enxerga que vai fazer uma carreira de treinador, talvez nesse começo, lá no futebol europeu. Ele já chegou a falar que teve proposta de clubes da Turquia, acabou recusando porque não se sentia preparado, mas a temporada europeia começa, né, no meio do ano, e vai de um meio do ano até outro. A temporada brasileira, que começa em janeiro, vai até dezembro. Então, quando ele fala de começar em meados de 26, muito provavelmente ele está pensando em começar alguma coisa no futebol europeu. Então, para a galera que estava aí, eu já vi muito tricolor falando, não, tem que demitir o Mano Menezes e trazer o Felipe Melo para ser o técnico. Eu acho que isso não vai rolar não, gente. E nesse momento, também não acho que seria o ideal para o Flusão. Quero saber de você, ligado aqui na Central. Você gostaria de ver o Felipe Melo como técnico do Fluminense? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.